Como ele faturou $25.000 em 3 meses? Na verdade, essa história que eu vou contar para vocês sobre esse faturamento de $25.000 foi numa época de 1900, foi bem no início de 1900, e teve um homem que faturou esse valor de $25.000. Na época valia bem mais do que vale hoje, né? E como é que foi que isso aconteceu? E por trás, né, dessa história, por que essa história tem a ver com gestão do tempo e produtividade? E você vai perceber que por trás tem uma técnica que é uma das técnicas mais poderosas, no meu ponto de vista, que estuda gestão do tempo e produtividade. É uma das técnicas mais eficientes para que o indivíduo consiga ter produtividade de fato. E essa história, ela aconteceu bem no início do ano de 1900. Existia um homem na época chamado de Charles Schwab, tá? Essa história é verídica. O Charles Schwab, ele era um dos homens mais ricos da época, principalmente na região dele. E o Charles Schwab, ele tinha várias empresas, várias organizações de aço, né? Ele tinha uma grande distribuidora de aço. E ele era muito conhecido por não ter concorrência, né? Por buscar ser o melhor sempre nos seus projetos em relação ao aço. E realmente ele não tinha concorrentes à altura dele, mas mesmo assim ele não abaixava a cabeça, ele continuava e queria sempre ser o melhor. E ele queria aumentar a produtividade da organização dele. Então, ele pensou o seguinte: eu estou contente, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero que minha empresa tenha mais produtividade. Então, ele decidiu fazer o seguinte: decidiu contratar a consultoria de um homem chamado Yves Lee. O Yves Lee, ele era um consultor da época, que muito respeitado, muito renomado. Outras empresas, outras organizações também haviam já contratado os serviços de consultoria do Sr. Lee. Ele trabalhava, né, e atuava no setor de relações públicas, e ele era muito respeitado também na época ali, naquele momento. E o Charles Schwab então marcou uma reunião com Yves Lee, e aí o Yves Lee foi até a organização do Sr. Schwab. Aí os dois, né, se sentaram e conversaram, fizeram ali a reunião, e o Sr. Schwab foi direto com ele, falou: olha, eu quero aumentar a produtividade da minha organização. É isso que eu quero. Aliás, a gente pode até notar um detalhe importante, né, na conduta do Sr. Schwab, que é: eu quero aumentar a produtividade da minha organização. Ou seja, é um pilar que a gente costuma mencionar aqui várias vezes, que é o pilar da clareza, né? Ou seja, ele tem claro qual é o objetivo dele. É só um ponto na história pra gente observar, né? Ele é uma das pessoas mais ricas na época e já tem essa intenção por trás de cada ação que ele faz. Muito curioso. Continuando a história, o Sr. Schwab, ele tinha a intenção de aumentar a produtividade da sua organização para aumentar o lucro, aumentar o resultado, né? E o Yves falou com ele o seguinte: o Yves disse o seguinte: eu preciso de 5 minutos com cada um dos executivos da sua organização. Aí o Sr. Schwab falou assim: mas quanto que o seu serviço vai me custar? Aí o Yves falou assim: vamos fazer o seguinte, se o que eu falar para eles gerar efeito, gerar resultado, aí o senhor pode me mandar um cheque
no valor que o senhor acredita que eu mereço. E o senhor Schwab aceitou esse acordo. Aí o Evelyn foi lá, conversou com os colaboradores, conversou com os executivos do senhor Schwab, conversou individualmente com eles e explicou. Depois de um tempo, passou 3 meses, certo? A gente já fica nessa curiosidade, o que será que ele falou com eles, né? E passou 3 meses, o Evelyn recebe um cheque de Charles Schwab no valor de $25 mil. E $25 mil, né, nessa época aí, bem começo de 1900, é um valor bem alto, gente, tá? Se a gente for olhar, né, hoje em dia, né, houve uma desvalorização, mas na época $25 mil valia muito. E assim de uma vez, né, em uma consultoria que ele fez, e ele recebeu esse valor. Mas o que foi que Evelyn ensinou para a organização do Sr. Schwab, certo? Porque assim, o Sr. Schwab ter pagado $25 mil para ele, assim de uma vez, significa que o que ele ensinou, o que ele conversou ali com os executivos dele, foi algo muito poderoso, né? Foi algo que com certeza deve ter gerado um grande resultado que deixou o Sr. Schwab satisfeito para pagar esse valor para ele. Então é isso que eu vou compartilhar com você. Eu vou compartilhar com você o que Evelyn ensinou para a equipe, né, para os executivos do Charles Schwab. Reforçando que essa é uma história verídica, né, e essa é uma história verídica e que representa um fundamento muito importante. O princípio que há dentro dessa história, que foi o princípio que o Evelyn ensinou para os executivos do Sr. Schwab, é um princípio chamado de princípio da priorização. Obviamente, há alguns critérios para ser analisado, e a gente vai estar conversando sobre esse princípio agora, mas antes de irmos para a parte prática, eu te trazer mais detalhes sobre esse princípio que fez com que o Evelyn faturasse $25 mil e com certeza aumentou drasticamente a produtividade das organizações do Sr. Schwab. Tem uma outra teoria, tem um outro conceito por trás desse princípio da priorização, que é o seguinte: tem um livro chamado Princípio de Pareto. Nesse princípio, o Pareto ele traz uma teoria, e essa teoria diz o seguinte: essa teoria do Pareto diz o seguinte: 20% do que fazemos tende a gerar 80% dos resultados. Vou repetir: 20% do que fazemos é responsável por gerar 80% do resultado. Então, por exemplo, se você pega um livro, o que ele quer dizer é o seguinte: por exemplo, se você pega um livro, em um livro, 20% dele é o que é responsável por 80% do conhecimento que você vai aplicar ou que você vai aprender. No caso da gestão do tempo, no caso da gestão do tempo, no caso das tarefas que você realiza no dia, 20% do que você faz é responsável por gerar 80% da sua produtividade. Ou 20% do que você faz é responsável por gerar 80% dos seus resultados. E você pode pegar esse conceito do princípio de Pareto, né? Pareto também chama de princípio, onde 20% pode gerar, e são 20%.
20% vai ser o responsável por gerar 80%. E ele percebeu isso, ele começou a consolidar essa teoria dele, porque ele ia no parque, né? Ele ia no parque e via as árvores ali, e poucas árvores eram responsáveis por grande quantidade de folhas no chão, né? Eram muitas árvores, mas poucas árvores eram responsáveis pela grande quantidade de folhas no chão. Então, no caso, ele também utiliza, de certo modo, a mesma técnica, o mesmo método que Evelyn ensinou para o Sr. Schwab, que eu vou compartilhar com vocês agora, que significa priorizar. E quando a gente fala sobre priorização ou prioridade, nós estamos falando do que vem primeiro. Em outras palavras, o princípio da priorização é você organizar as suas tarefas em uma ordem hierárquica. Ou seja, você vai organizar primeiro para realizar primeiro as tarefas que são mais importantes, que são mais relevantes. Como, por exemplo, as tarefas que estão correlacionadas com seus objetivos, como eu ensino, né? Você definir 3 objetivos no mínimo. As ações para você poder alcançar esses objetivos devem ser realizadas primeiro, né? Aliás, a gente chama isso de hábitos específicos, que são, para cada objetivo que você definiu, você define 2 hábitos que são essenciais e fundamentais para você poder alcançar esse objetivo. Esses hábitos específicos é recomendado que eles sejam a sua prioridade, porque eles te levam em direção a esse ou esses objetivos. Então isso é de fundamental importância. Mas o que foi que Evelyn ensinou, né, para a equipe do Sr. Schwab, e que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque assim, quando eu ensino o princípio da priorização, eu estou mesclando tanto o princípio 80-20 com o Evelyn. Então, quando a gente une esses dois, fica muito mais potente a técnica e, né? Então, o que o Evelyn ensinou para eles foi o seguinte: vocês vão fazer o seguinte. Ele fez isso com cada um, né, dos executivos. Os senhores vão, antes de dormir, vocês vão fazer isso à noite, antes de dormir, vão anotar, vão escrever 6 prioridades, quais vão ser as 6 tarefas que vocês darão prioridade no dia seguinte. Mas só são 6 tarefas. Só 6 tarefas que vocês colocarão como prioridade no dia seguinte. E nessas 6 tarefas, vocês irão organizar elas em uma ordem hierárquica. Como são 6 tarefas, a primeira tarefa é a mais importante de todas. A segunda tarefa é a menos importante, mas né, numa ordem de prioridade, ela é mais importante que as outras, e a terceira e por aí vai. Mas vocês vão organizar isso em uma ordem hierárquica. Primeiro, o mais importante, mas só 6 tarefas. E pessoal, isso dentro de uma organização tende a ser algo muito difícil para um executivo, para projetos, porque tem muita coisa, né? Muitas situações acontecendo e muitas situações que parecem ser importantes, parecem ser relevantes, parecem ser prioridade naquele momento, mas que saber priorizar é importante. Então, basicamente o que ele pediu foi para eles analisar de forma criteriosa as situações que iriam gerar mais resultado para eles. Então, qual dessas tarefas, né, ele perguntou para eles, qual dessas 6 tarefas que vão gerar mais
resultado para vocês. Qual dessas tarefas que são a prioridade de vocês? Qual dessas tarefas que vão gerar mais resultado? Somente 6. Tem 1 milhão de tarefas, mas será que essas 1 milhão de tarefas são a prioridade de vocês? Então, eles começaram a observar o que era uma prioridade para eles. E isso foi o que aumentou a produtividade das empresas de Charles Schwab na época e que fez Evelyn faturar $25 mil em 3 meses. Mas agora é o seguinte, como é que utiliza essa técnica que ele ensinou na prática e, claro, conciliando o princípio de Pareto, o princípio 80-20, que vai tornar mais eficiente ainda. Então, para você poder aplicar o princípio da priorização, você vai fazer o seguinte. Você tem que levar em consideração realizar ele antes de dormir, tá certo? E por que você vai definir as suas prioridades, né? Antes de dormir. Pelo seguinte, se você for organizar a sua lista de tarefas, sua lista de priorização, quando você acorda, você terá que gastar energia, terá que gastar tempo. Agora, quando você faz isso à noite, você economiza tempo e economiza energia. Por quê? Porque quando você acorda, você só vai ter que o quê? Quando você acorda, você só terá que executar as tarefas que você já definiu na noite. E durante a noite, gente, né, antes de dormir, de preferência, né, você anotar quais são suas prioridades, vai fazer com que você tenha mais clareza, vai fazer com que você não fique pensando. E quando você acordar pela manhã, você só terá que executar as tarefas que você definiu. Então você acorda pela manhã, opa, só tenho que executar essas tarefas que eu anotei. Então escreve aí, quem aí anota tarefas, gente? E no caso, né, economia de tempo, economia de energia. Pessoal, só 1 minuto, tá? Pega um caderno e faça anotações que eu vou trazer aqui a parte mais
Bom, primeira recomendação então é você escrever a sua lista de tarefas antes de dormir. Bom, segunda recomendação para você é você escolher o lugar onde você irá escrever as suas prioridades. Eu recomendo um bloco de notas no celular, porque ali você tem a oportunidade de fazer alterações quando necessário, certo? Obviamente você pode fazer isso em um caderno, mas da forma que eu vou te mostrar aqui, um caderno físico pode se tornar um pouco difícil, né, de realizar algumas modificações. Então, se você quer recomendação de aplicativos para, né, no caso, bloco de notas, primeiramente todo celular, tablet e computador tem bloco de notas, certo? Mas recomendo dois, que um deles eu já utilizei, o outro eu já não utilizo mais, né? Um eu não utilizo mais, o outro eu ainda utilizo, que no caso é o Evernote. O Evernote eu já utilizei, gostei bastante, mas eu só utilizo um para questão de prioridade também, né? Hoje eu utilizo o Google Keep, tá? Ele consegue atender às minhas necessidades em relação à gestão do tempo. Então, recomendo, tá? O Google Keep. Mas se você quiser usar o Evernote também ou algum outro, né? São só duas recomendações aí para quem procura referência. Então, primeira recomendação, utiliza um desses aplicativos de bloco de notas. Dentro desse aplicativo você vai criar uma nota. E nessa nota você pode chamar ela de lista de tarefas ou princípio da priorização, se você quiser, ou priorização ou prioridade. Enfim, fica a seu critério. Então esse espaço é o espaço onde você vai realizar as suas anotações. Bom, agora chegou o momento de você organizar sua lista de tarefas. O Evelyn, ele compartilha então que você deve escrever as 6 tarefas que são as mais importantes para você realizar no dia seguinte. E o que significa as tarefas mais importantes? São aquelas tarefas que vão tender a gerar mais resultado para você. São aquelas tarefas que são fundamentais para você alcançar um objetivo, atingir uma meta, aumentar o seu nível de progresso em algo na sua vida que você está buscando. Então, para isso, só que você deve estar me perguntando, né? Mas, Vitor, no meu dia a dia, eu tenho muito mais do que 6 tarefas para poder fazer, certo? No meu dia a dia, eu tenho cerca de 30 tarefas para poder fazer. E, por incrível que pareça, todas essas tarefas parecem ser minha prioridade. Então, agora a gente vai organizar isso da seguinte forma. Você vai fazer o seguinte. Nessa sua nota nova que você criou no bloco de notas, você vai escrever todas as tarefas que você acredita que tem que fazer no dia seguinte. Todas as tarefas, certo? Anote todas. Aí vamos supor que a sua lista tenha 30 tarefas que você anotou. O primeiro passo foi dado, que é você anotar todas essas tarefas. E por que isso é o primeiro passo, né, que foi dado e que vai contribuir muito? Pelo seguinte, que aí você já tirou, né, da sua mente, né, guardado na mente faz você ficar ansioso e tal, e preocupado. Então, o primeiro passo foi dado, que é você anotar. Então, vamos supor que você anotou que tem que fazer 30 tarefas. Agora é o seguinte, agora você vai começar a analisar de forma criteriosa essas tarefas. Dessas 30 tarefas, você vai criar uma lista de 6 tarefas que são a sua prioridade. Essas 6 tarefas vão ser realizadas primeiro. São 6 tarefas, né? Vão ter que pegar dessas 30 tarefas apenas as 6 que são mais importantes. Dessas 6 que são mais importantes, qual que é a primeira que é mais importante dessas 6? Depois, qual que é a segunda mais importante dessas 5? Depois,
Dessas 4, qual que é a terceira que é mais importante? Depois, e por aí vai. Então, você vai definindo quais que são as mais importantes. Mas se são 30 tarefas, eu peguei 6, Vitor. Não sobrou mais. Não sobrou mais 24 tarefas. Sobrou mais 24 tarefas. Aí, o que a gente vai fazer agora? Organizou essas 6 primeiras? Você vai organizar mais 6. Você vai organizar mais 6. Que no caso vão dar mais 12 tarefas. Né? E aí você vai pegar dessa sua lista de tarefas, né? Pegar mais as 6 tarefas que são mais importantes. Dessas 24 tarefas, você vai pegar 6 que são mais importantes. Dessas 6, você vai colocar na lista, em ordem hierárquica. Aí vai ter a 7ª tarefa, a 8ª tarefa, a 9ª tarefa, a 10ª tarefa, a 11ª, a 12ª tarefa. Aí, dessas tarefas, você vai pegar e você vai pegar outras tarefas, né? Mais 6 tarefas. Aí de 12 foi para o quê? De 12 foi para 18. Né? E aí você vai continuar organizando 18. Aí 18, pega mais 6 tarefas, vai dar o quê? 24. 24. Mais 6 tarefas, né? Deu 18, agora pega mais 6 tarefas que vai para 24. De 24, pega mais 6 tarefas que dá 30. Se tiver mais de 30. E aí você vai organizando de forma hierárquica. Aí você realiza a primeira tarefa. Aí depois a segunda tarefa. Se não der tempo de realizar as outras 24 tarefas, você realizou as 6 primeiras que são sua prioridade. Agora, e se você realizar as 6 primeiras e você não definir mais? Esse é o problema também. Aí você define as 6 primeiras e você... As 6 primeiras que são sua prioridade, aí depois você foca nas outras, certo? Vitor, e se não der tempo de realizar todas as tarefas ao longo do dia? Se não der tempo, aí você guarda essas tarefas para o dia seguinte. Né? No dia seguinte você terá a oportunidade de realizá-las de novo. E aí, obviamente, vão surgir novas tarefas, aí você seleciona novamente quais são a sua prioridade. Pessoal, não precisa ser só com essa, com essa lista de tarefas, tá? Mas com tudo na sua vida, cada decisão que você for tomar, cada projeto que você for dizer sim, cada situação, cada uma delas, procura analisar se é uma prioridade ou não para você, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Haverá outros princípios, como por exemplo o princípio do bloco de tarefa, o princípio do planejamento, o princípio do planejamento diário e outros princípios que utilizam como base esse princípio da priorização. Para o quê? Em um planejamento, para poder organizar as tarefas, é importante estar priorizando, tá? Então, a priorização de fundamental é importante, você já anota já as suas tarefas, tá? Se você utiliza o planejamento, não necessariamente você precisa fazer todo esse processo todos os dias, tá? Ainda mais quando você alinha planejamento e planejamento diário. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E apliquem esse princípio, tá? Coloquem em prática todos os dias para no dia a dia, em cada decisão que você toma, em cada coisa que você for fazer, procura priorizar o que é mais importante.